Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para iniciar nossa aula, nossa escola bíblica dominical, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos dê força nesses dias de peleja, de batalha, de lutas, mas o Senhor está conosco. A igreja ela foi preparada para lutar e vencer, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí está o nosso pastor Roque Coutinho Paiva. A paz do Senhor, pastor. Deus abençoe você e a família. Um abraço nesse povo querido de Rafael Jambeiro, né? Graças a Deus, é um prazer tê-lo conosco. Amém? Então, amados, nós estamos com a nossa lista de orações. Precisamos estar muito atentos que estamos enfrentando uma guerra muito grande, muitos sendo levados pelo Senhor, muitas vidas sendo ceifadas, não é? E eu quero já estar apresentando aos irmãos a nossa lista de orações. Nós precisamos estar orando, continuar orando, né? Pela nossa irmã Ivone Pontara, não é, que está se recuperando em casa. Ela nos deu uma palavra outro dia muito animadora, mas ainda estamos orando para que ela se recupere sem nenhuma sequela, não é isso? Também a prima da irmã Márcia, a irmã Noemi, que fez o transplante de fígado, né? Joave, bem-vindo, na paz do Senhor Jesus. Ela está bem, mas vamos continuar orando. O Edemir, esposo da Lucistela, também está precisando das nossas orações, vamos estar orando por ele. A nossa irmã Vera, esposa do pastor Jurandir de Limeira, suas filhas Gabriela e Gláucia estão precisando das nossas orações. O Walter, o cunhado, precisa também da intervenção de Deus. Nós estamos orando sempre pela Acácia Pimentel, né, amiga da nossa irmã Michele. Maria Aparecida, bom dia na paz, bem-vinda, querida. Eu continuo pedindo oração pelo Reinaldo, meu neto, e a família, para que Deus, com as mãos estendidas, abençoe ele. Nós temos um pedido do pastor Isaac, né, esposo da irmã Edna de Curitiba. Vamos estar orando por ele também, amém? Está aí conosco Anderson Andrade, bem-vindo, querida paz, sua paz, senhor Felipe Mentel, louvado é o Senhor, né? Jardim da Alcântara, está tudo misturado. Júlia Moreira, paz do Senhor, bem-vinda, queridas. Deus os abençoe, é um prazer tê-las conosco nesta manhã de escola, amém? Deus abençoe. Vamos estar orando também pelo nosso evangelista Iocanã, né? Ele também foi acometido pela Covid-19, mas está em casa se tratando, né? E orar por toda a família dele, amém? A nossa irmã Cátia Araújo, que é a filha do pastor Benedito, vamos estar orando por ela, como também por toda a sua família. Nós temos um pedido especial da nossa irmã Isaura, esposa do pastor José Ramos. Ela pede oração pela família da irmã que está toda com Covid. O cunhado está se recuperando em casa. A irmã está internada. O sobrinho está internado há 12 dias. Pede que oremos pelo diácono Antônio, não é? Sua esposa, a irmã Eleni, e seu filho Gilson, não é isso? Então, precisamos estar levantando um clamor por todas essas vidas. E a irmã Francisca, mãe do evangelista Washington de Mogi Guaçu, vamos estar orando por todos eles, tá bom? Tá bem, irmão? Então, vamos agora levantar um clamor por essas vidas, né? Bem-vindo, Rosival Nascimento, a paz do Senhor, Deus abençoe. Amém, queridos? Porque o momento é de clamor, de canto a canto, não é? As notícias estão sempre sendo aquelas notícias tristes. Deus levou esse pastor, levou essa irmã, enfim. Vamos estar agora entrando no clamor a Deus por essas vidas, não é? Porque sabemos que o nosso Deus é poderoso para travar, né, os efeitos desse vírus terrível. Irmãozinhas, a paz do Senhor, bem-vindos. Então, amados, nós ainda estamos com os templos fechados, não é? O nosso governador de São Paulo, ele
atentou muito para a decisão do STF, né? Então vão os nossos templos continuarem fechados, não é? Ainda que essa pandemia ela está levando muitas vidas e nós não temos como não deixar de reconhecer que precisamos nos cuidar. A vacina está aí, não é uma esperança, mas a nossa esperança está no nosso Deus, que fez o céu e a terra, não é? E que tem todo o poder em suas mãos. Nós vamos estar então levantando um clamor por essas vidas, para depois já estar entrando na nossa escola. Amém, queridos? Nosso Deus e nosso Pai celestial, obrigado pela noite de paz que nos concedestes, Pai. Pai, as notícias não são boas, não é? O teu servo Antônio teve que ser hospitalizado, meu Deus poderoso, muitos estão, ó Deus, nesse momento precisando da tua intervenção, Pai. E toda essa lista que o teu servo acabou de mencionar, nós queremos colocar todos nas tuas mãos e eu estou orando junto com o teu povo que está comigo, ó Pai, esses que entrarão logo depois que eu terminar essa escola, que eu estarei colocando gravada essa live nos grupos, ó Pai, nós juntos estamos te pedindo por essas vidas carentes de ti, da tua intervenção, Pai. Senhor da glória, oramos pelas igrejas, pelo ministério da Giorbe, enfim, por toda a igreja de Cristo na terra, pelos pastores, pelos membros, neste momento que precisamos, ó Pai, estar evangelizando mesmo à distância, seja pelo telefone, seja pela internet, pelos meios possíveis que tenhamos, ó Pai, porque estamos, às vezes, quem não sabe, dando a última oportunidade a muitas vidas de se prepararem para encontrar contigo, salvos através do sacrifício de Jesus Cristo. E a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, Pai, abençoe que o teu povo esteja despertados para fazer esse trabalho mais do que nunca agora, Pai. Quando estamos, às vezes, falando para alguém que vai ouvir, talvez nem aceite, mas nós estaremos desincumbidos da missão que recebemos do ID e pregar o evangelho a toda criatura, Pai. Abençoa esta nação brasileira, Pai. Tu sabes como esta nação está doente. Ó Senhor, tem misericórdia daqueles que lideram esta nação, para que tenham a tua direção, Senhor, porque sem a direção de Deus, não há como um povo acertar nas suas decisões. Por isso, Pai, oramos por aqueles que têm o poder de decidir, como tiveram o poder de decidir abrir ou deixar os templos fechados, e eles optaram em deixar os templos fechados, ainda que outros meios, outros movimentos estejam liberados, Pai. E o que é o mais importante, eles deixaram fechado. Que pena, Pai. Eles fecharam os templos, mas a tua igreja está ativa, pregando a tua palavra, Senhor, como estamos fazendo aqui agora, e muitos estão orando, buscando o teu favor por aqueles que precisam de ti. Então, Pai, a tua igreja está viva, está ativa, e ela não parou, nem vai parar, Pai. Mas, Senhor, pedimos que a tua direção venha a esses líderes. Entregamos os médicos, a classe médica que, ó Deus, de maneira tremenda eles estão se esforçando para salvar vidas que nem sempre eles conseguem, Pai. Contudo, nós os entregamos em tuas mãos. Agora, Pai, abençoa essa escola, os louvores que vamos te apresentar e a palavra que vamos ministrar, Pai, que ela venha do teu coração aos nossos corações para sermos edificados e abençoados. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querida Ruth Soares, bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Um abraço aí na Isabela, no Wilson, na sua família toda. Queridos, nós agora vamos louvar ao Senhor com aquele cântico que nós abrimos sempre a nossa escola, não é? O louvor é o 545 do cantor cristão, amém? 545 do cantor cristão. Noemi Cortez, a paz do Senhor, Neuza Fernandes, Júlio Domingos, bem-vindos, queridos. 545 do cantor. Vamos, jovens, alunos, escola, a palavra de Deus está. Boas novas
amados, então é na escola que aprendemos como manusear este livro, amém? E este livro é para nós lâmpada para os nossos pés, não é? E luz para os nossos caminhos. Então precisamos dessa luz, dessa instrução, não é? Eu quero te convidar já para logo mais às 19 horas estar comigo, né? Deus tem uma palavra para o teu coração. E eu vou dizer, vamos falar sobre a história exatamente do livro de Ruth, não é? Devemos suportar as provas no lugar que Deus nos colocou, não é? Eles saíram da cidade deles e foram procurar refúgio numa cidade pagã, não é? E as experiências foram tremendas, mas o Senhor Deus cumpriu os seus propósitos. Logo mais às 19 horas, amém? Mas vamos à nossa aula de hoje. Abra sua Bíblia no capítulo de número 20, não é? Nós estamos estudando exatamente sobre o livro de Atos, os primeiros passos da igreja primitiva. Hoje nós vamos ver, logo depois daquele tumulto que teve, né? Então Paulo está agora saindo, né, daquele lugar, depois daquele alvoroço. Está lá no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 38. Elias dos Santos, a paz do Senhor, bem-vindo. Irmã Ana Elizabeth Pinto, a paz do Senhor, bem-vindos todos, amém? Abra sua Bíblia aí e vamos meditar e aprender, não é, que a obra de Deus, ela tem as suas lutas, como nós estamos tendo agora, não é? Nós, os brasileiros, nós, os paulistas, sobretudo, estamos com os nossos templos fechados, mas a igreja não, a igreja está aberta. Olha nós aqui na nossa escola, não é, para estudarmos a palavra do Senhor, e com certeza o Espírito Santo vai nos abençoar. Ele está aqui com o pastor Gênesis para ministrar, está aí com você para receber a palavra, para te alimentar também. Amém, querido? Vamos abrir então as nossas Bíblias em Atos capítulo 20, do verso 1 ao 38. Celi Moura, a paz do Senhor, minha irmã, bem-vinda, Deus abençoe. Então vamos ler agora, leia a sua Bíblia comigo e depois nós vamos comentar. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a seus discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Paulo era aquele homem ativo, não é? Ele estava quase como se diz, eu tenho pouco tempo e quero dedicá-lo à obra do Senhor. Ele não parava de um lado para o outro. E o homem de Deus que tem uma responsabilidade com Deus tem que ter essa visão, ocupado com as coisas de Deus e não se atrapalhar com as coisas desse mundo. Muito bem. E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, ele veio à Grécia. Aonde ele chegava, era ministrando a palavra, era instruindo, né? Ele tinha feito viagens missionárias, e nessas viagens, né, ele ganhara muitas pessoas para o Senhor. Louvado esse Senhor. Está aí o Dilson Fernandes dos Anjos, Célia Santos, bem-vindos, querida, paz do Senhor. Então, irmãos, você sai trabalhando e lançando como esse pequeno servo, a irmã Márcia, né? Viajamos por esse Brasil todo fazendo o trabalho do Senhor. E hoje, graças a essa live, eu continuo em contato com todos eles. Um daqui, um de lá, enfim, os estados por onde passamos, aonde deixamos um povo lá trabalhando, graças a Deus. E agora eu tenho esse contato, mas Paulo não tinha live para fazer, nem esses meios de comunicação que permite que a gente nos veja distante. Então ele tinha que ir pessoalmente, né? Eu e a irmã Márcia já fomos pessoalmente em muitos locais desse Brasil. Agora não, agora estamos assim um pouco à distância, né? Soraya Ismael, a paz do Senhor, querida, bem-vinda, Deus abençoe. Né? Mas eu tenho essa facilidade e Deus nos proporciona isso. Olha como é que Deus trabalha, irmãos. Os irmãos já pensaram, se nós não tivéssemos essa abertura na internet para estar chegando até vocês, ou a membresia do Ministério de São Miguel Paulista, como é que estaria esse pastor aqui agora, com os tempos fechados? Né? Teria o telefone, mas não é a mesma coisa, não é verdade? Mas ele tinha que ir, não é? E passando ali 3 meses, né? E sendo-lhe pelos judeus postas ciladas
como tivesse de navegar para a Síria, determinou não voltar pela Macedônia. Você, quando faz a obra do Senhor, Gilberto Lima, meu querido pastor, um abraço, querido, Deus abençoe, prazer tê-lo conosco. Então, o que acontece? Quando você faz a obra de Deus, você tem que estar preparado para as perseguições, para os opositores, enfim, nunca pense e nunca se sinta assim, desanimado pelos obstáculos, pelas provas e pelas lutas. Eu sempre, quando vejo uma batalha muito grande que eu estou enfrentando, eu glorifico a Deus. Sabe por quê, queridos? É quando eu vejo Deus descer e intervir ao nosso lado. Porque o Senhor não nos deixa sozinhos. Ele sabe até onde você suporta. Onde você não puder, é o Senhor que vai entrar na batalha. Como Josafá, né? Josafá buscou a Deus. Está lá em 2 Crônicas 20. A luta era grande. 3 nações se ajuntaram para acabar com Josafá e a sua tribo. Mas o que fez ele? Buscou o Senhor. E disse para o Senhor: Senhor, eu não tenho condições. E o Senhor disse: nessa peleja, você não tem que pelejar. O Senhor pelejará por vocês. Vocês fiquem quietos. Então, quando eu não tenho condições, eu já fico assim. Quando eu vejo a peleja muito dura, aí eu já fico sorrindo, dizendo: agora Deus vai descer. Não é? Solange Lopes. Bem-vinda, Deus abençoe, prazer tê-la conosco. Então vejam bem, irmãos, então entenda isso. Deus te botou na batalha, na peleja, vai sem medo. Né? Às vezes o pastor Gênio se entra em cada peleja que alguém me aconselha: mas o senhor já está idoso, sossega aí. Né? Eu me lembro quando eu assumi a igreja de São Miguel Paulista, uma igreja estruturada, pastor Paulo Roberto, a paz do Senhor querido, Deus abençoe. Alguém me aconselhou: pastor Gênesis, fica aí só dentro de São Miguel, não sai daí não. Mas um coração, né? Um sangue missionário que corria nessas veias aqui. Eu falei: não tem jeito. Eu aqui em São Miguel saía espalhando São Miguel para todo lado, né? Enquanto pude, fiz. Eu tenho esse lema comigo: fazer tudo que posso enquanto eu posso. Né? Hoje eu já posso muito menos, né? Hoje eu olho para Paulo Roberto, porque nós temos assim uma união, né? Quando hoje nosso pastor José Valério, né, já está com o Senhor, mas pastor Paulo Roberto, pastor Gênesis, pastor José Valério, nos reunimos para fazer um trabalho. Depois os trabalhos alcançaram uma dimensão que nós tivemos que dividir. Paulo Roberto ficou com uma parte, o pastor Gênesis ficou com a outra, e ele está aí. Mas eu ainda o vejo aí, pegando a Glaucia, sua esposa, vamos viajar, viajando. Eu olho para eles assim: glória a Deus, já fizemos muito isso. Agora já estamos um pouquinho mais parados, mas enquanto podemos, você tem fôlego, Deus botou nas tuas mãos a obra, vai e faz. Vai e faz. Hoje eu continuo fazendo, mas a distância aqui, mas estou aqui atendendo muitos dos quais eu tive o privilégio de trabalhar e ganhar almas para o Senhor, ganhar homens que futuramente seriam transformados em verdadeiros pregadores. Essa era a preocupação de Paulo. Não é? Ele ganhava, ele preparava, como fez com Timóteo, com tantos outros, não é? Como nós fazemos. Está aí o pastor Paulo preparando obreiros, né? Enfim, irmãos, isso é maravilhoso, né? Décio Moreira, paz do Senhor, bem-vindo, querido. Essa é a nossa missão, né? Tive o prazer de, se eu tiver oportunidade, ainda vou dar um pouco de testemunho para vocês. Quantos e quantos guerreiros do Senhor nós ajudamos e hoje os vemos fazendo grandes trabalhos. Que coisa compensadora, né? Há aquela satisfação, aquela alegria de vê-los. E esse era o trabalho de Paulo, né? Então vejamos aqui. Mas a perseguição vem. Não pense vocês que a gente sai, faz a obra e todo mundo bate palma e coloca o tapete para a gente chegar, não. Pelo contrário. Muitos colocam, como no caso de Paulo, armadilhas para dificultar a caminhada do servo de Deus. Mas, meus irmãos, ninguém, é aquilo que é a promessa que o Senhor disse para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, vamos entender este versículo. Aqui não está dizendo que a igreja é defensiva, não. Aqui está dizendo que a igreja é agressiva, ela agride. Ela vai nas vidas aprisionadas por Satanás, que estão trancados com portas, com trancas, e ali chega com a palavra e liberta as vidas. Não tem jeito, a gente chega e Satanás pode fazer de tudo para impedir, mas quem é que pode competir com o Senhor?
vitória e vencer. Os propósitos dele, ele cumpre. E se você buscar a direção e se colocar nas mãos de Deus, você vai ver a glória de Deus através da sua vida, porque a glória é dele, é ele que faz. Mas você tem que crer e avançar. E Paulo, apesar de todas as dificuldades, ele avançava. Então, a igreja, ela é agressiva. Quando diz que as portas não prevalecem, é porque porta não ataca. A porta serve para segurança. Eu digo e repito isso sempre, que às vezes eu já vejo as pessoas colocar um contexto de porta, como que a igreja esteja protegida e as portas dos infernos atacam. E porta não ataca ninguém, querido. Porta serve para guardar alguma coisa, inseguranças que estão dentro, impedir que os que estão fora entrem. Muito bem, mas as almas escravizadas por Satanás, é aquilo que está lá no livro de João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade de Jesus, e quem tem a mensagem de Jesus sou eu e você. Temos que sair, pregar e crer que Deus é poderoso para fazer. Não pense nas suas forças, nem nas suas condições. Pensa no Deus que te enviou e que prometeu estar com você e nos deu o seu Espírito Santo. É Ele que trabalha através de nós. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que te dá poder. É aquilo que Jesus disse aos discípulos lá em 24:49 de Lucas. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. E depois, no capítulo 1 de Atos, versículo 8, ele diz: recebereis as virtudes do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém, queridos? E isso, obviamente, é que faz você vencedor, não é? Às vezes você começa a botar obstáculo no seu trabalho, você não pode, por isso, por aquilo. Meu irmão, não leva a mão, não. Eu estou olhando para o Senhor, não é? É do Senhor que vem o meu preparo, é do Senhor que vem a palavra, é do Senhor que vem tudo que precisamos para fazer a obra dele. Muito bem, deixa eu continuar lendo, senão eu me entusiasmo um pouco e acaba o tempo não dando, né? E diz o texto sagrado: e acompanhou até a Ásia Sópater, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e Segundo, e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. E estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde estivemos 7 dias. Aqui é a narração de Paulo. Saiu da cidade, veio caminhando, enfrentando as provas e as lutas e as armadilhas, mas avançando e fazendo a obra do Senhor. Paz do Senhor, pastor Hélio, bem-vindo. Agora vem aqui a palavra. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, né? É curioso essa palavra, no primeiro dia da semana, que é o domingo, não é? É muito curioso que os trabalhos dos judeus eram no sábado, mas depois da ressurreição de Cristo, eles passaram a se reunir no primeiro dia da semana, que é o nosso domingo, né? Deixa eu continuar. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, aqui era a Santa Ceia, né? Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Paulo era assim, não tinha tempo. Qual é a hora de terminar o culto, irmãos? É 9 horas? É 8 horas da noite? Mas ele estava passando ali para sair para a obra. Então, os obreiros dele precisavam receber instruções e ele, nesse dia, prolongou o culto até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Os irmãos já pensaram? Você está fazendo um culto, não é, lá no terceiro andar, e o moço vai, senta na janela, dorme, né? Olha, não durma nos cultos, mas ele dormiu no lugar impróprio, não é verdade? Louvado esse Otávio da Mata. Pai do Senhor, bem-vindo, meu irmão.
não é? Caiu, o que aconteceu? Caiu. Quando ele caiu, obviamente que morreu. Como é que um camarada vai cair lá do terceiro andar e vai continuar vivo? Ele não é de borracha, ele morreu, caiu e morreu, né? Paulo, porém, parou a mensagem dele, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Eu vou comentar mais para frente um pouco desse assunto, deixa eu só continuar lendo o texto, né? Muito bem, o homem ressuscitou, mas eu falo mais adiante. E subindo e partindo pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados, porque Deus está no nosso meio, os milagres acontecem mesmo, né? Graças a Deus por isso, né? E então está aí. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde deveríamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. Este homem percorria todas as regiões e cidades. Ele tinha que andar rápido para fazer a obra. E nós não podemos nos esquecer o que está escrito em João capítulo 9, versículo 4, né? Convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, noite vem, quando ninguém vai poder mais trabalhar. Kelly Moreira, paz do Senhor, bem-vinda, querida. É Kelly, Kel, desculpe. Então está aí, a obra está na mão, nós temos que fazer. Quanto tempo temos? Eu não sei, mas eu quero aproveitar o hoje, o aqui, o agora. Amanhã não sei se eu estou aqui, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero fazer a obra do meu Pai. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte até fronte de Quios. E no outro, aportamos a Samos. E ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis que desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Que coisa, né, irmãos? Nós temos que ter essa dedicação. Afrânio Tenário, bem-vindo, querida, paz do Senhor, Deus abençoe, prazer tê-lo conosco, não é? Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E eis que agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Prisões e tribulações. Olha, irmãos, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Irmãos, imagino que essa palavra pegou, não é, todo aquele povo, não é? Imaginemos um homem que conquistou pelo fato de Deus usá-lo poderosamente, como aconteceu. A vida dele, depois que se converteu ao verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, como aquela Neuza Fernandes, a paz do Senhor, querida, bem-vinda. Quando teve aquele encontro com Jesus no capítulo 9, a vida dele se transformou, né? Porque ele passou a servir o Deus verdadeiro, né? Então dedicou-se ao Senhor de corpo e alma, como ele disse, a vida que vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou, não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. E ele agora diz, portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar
todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Como nós, líderes, pastores, temos que tomar cuidado, irmão. Não vamos, pastor, mas se eu falar isso é muito pesado. Fale. É a palavra de Deus, fale. Marisa Lindené. Pai do Senhor, querida, bem-vinda. Fale a palavra. Mas o irmão vai se ferir. Irmãos, se alguém se ferir com a palavra de Deus é ótimo, porque a palavra de Deus ela é a espada cortante mesmo. Mas nunca negue a verdade a ninguém. Não é porque é horrível o remorso. O que é o remorso? O remorso é aquilo que fica pesando na nossa consciência, é a culpa, porque poderia avisar essa pessoa e não avisei. Rosana Santos, a paz do Senhor, bem-vinda, irmã. Não é? Então ele diz, não deixei de vos falar toda a verdade. Agora ele aconselha aos que terão a responsabilidade de continuar com a palavra. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre quem o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. As ovelhas não são nossas, elas são de Deus. Elas custou o sangue de Cristo, não foi com prata ou ouro que elas foram compradas, mas com o próprio sangue do Filho de Deus que derramou para resgatá-las, para pagar a culpa delas. Pertencem ao Senhor. Nós estamos como mordomos cuidando de um bem alheio. E que bem é esse? Preciosíssimo. Almas preciosas, olhos do Senhor. Então Paulo aqui recomenda a ele, resgatou com seu próprio sangue. Agora ele dá um alerta, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Há muitos pensamentos, há muitas ideias. Se eu tivesse presidido essa igreja, eu ia fazer um trabalho melhor do que esse pastor. Esse pastor é muito quadrado, ele não é atualizado. Irmãos, eu sou quadrado, eu não quero ser atualizado, eu quero ser bíblico. Porque eu estou vendo já líderes aí dizendo que essa Bíblia precisa de ser transformada e adaptada, porque precisa de fazer com que casais gays, homossexuais sejam aceitos na igreja. Irmãos, essa Bíblia nunca vai aceitar aquilo que contraria os seus princípios. A Bíblia não está aqui para se adequar, não é, aos erros e vícios humanos, ela está aqui para corrigi-los, para libertá-los, porque o nosso Deus é santo, e Ele quem disse, assim como eu sou santo, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Essa história de que não, Deus compreende, Deus não compreende nada errado. Ele veio e deixou a sua palavra e o seu Espírito Santo para nós nos moldarmos, porque Ele quer nos levar para ficar com Ele. Amém? Você vai morar com Ele. Sede santo, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Louvado é o Senhor. Tânia, deixa eu ver, Malali. Não estou conseguindo ler, acho que é Malali. Bom, Tânia, bem-vinda, Deus abençoe, viu? Louvado é o Senhor. Então você tem a palavra, pregue a palavra. Ele continua, portanto vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Ele estava se dirigindo à liderança que ia ficar e que não veria mais o seu rosto. Ele sabia que ele estava caminhando como quem vai para o cadafalso, ainda que demoraria algum tempo, mas de fato isso aconteceria, né? E ele agora diz, agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Agora ele conta o seu testemunho, como é bom, né? Você tem um testemunho de servo de Deus, não é? Olha o que ele diz, de ninguém cobicei a prata nem o ouro, nem o vestuário, sim. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, ele apresenta assim, ó, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim,
é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se você procurar onde Jesus falou isso, entende-se os estudiosos que essa palavra Jesus dirigiu exatamente a ele, porque ele recebeu instruções do próprio Senhor para o trabalho que ele ia realizar. Mas nunca vamos esquecer, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém, queridos? E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, né? E entristecendo-se muito, é o último verso 38, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanhando-no até o navio, então ele partiu. Amados, louvado seja o Senhor. Qual é o trabalho, querido, que você está fazendo? Muito cuidado. Ah, mas eu tenho pena dessa ovelha, ela fez um pecado, mas ninguém precisa saber. Não, ela tem que ser limpa. Elci Santana, Pai do Senhor, querido, bem-vindo. Ela precisa ser limpa. Se estás sem disciplina, da qual sois feito participante, sois bastardos e não filho. A disciplina faz parte. Obviamente tem que haver misericórdia, tem que haver amor, mas a disciplina é necessária, né? Para que o corpo continue sadio. Deixa eu fazer agora um pequeno comentário sobre cada versículo. Amém? Então vamos lá. Havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio a Grécia. O termo traduzido para exortando-os pode ter muitos significados, tais como repreender e consolar, né? A exortação inclui instrução, súplica, apoio, advertência e correção. O povo precisava saber que Deus tinha algo a dizer e ele o fez de várias maneiras. Paulo não trouxe apenas palavras doces e suaves, ele disse tudo o que o povo precisava ouvir, tanto palavras duras quanto palavras gentis. O pastor tem que se municiar com essa palavra, pesquisar, não é? Por quê? Porque o meu povo, Oséias 4,6, o meu povo está sendo destruído, porque eles faltam conhecimento. Aí Malaquias 2,7, o que é que diz? Né? Que o sacerdote deve de buscar o conhecimento, porque o povo vai buscar dele a instrução dos seus lábios. A igreja precisa do pastor, e ela precisa de aprender a ouvir o seu pastor, porque, irmãos, pastor, às vezes nós medimos o pastor pelo nível escolar, pelo nível teológico, mas existe no pastor, quando Deus o coloca, uma unção espiritual. Obviamente que eu devo de buscar melhor fazer o serviço, me instruir, estudar, pesquisar, de modo que eu tenho, mas há uma unção no pastor dada por Deus. Veja bem, é essa unção que traz de Deus a essência de Deus para a vida das suas ovelhas, dos seus membros. Daí a necessidade de você estar orando pelo teu pastor, para ele estar na presença de Deus, porque ele tem que ter essa unção, esse óleo que vem e que sai. Nunca vou me esquecer daquela história do Salmo 23, em que um doutor, era o maior nível em teologia, abriu o Salmo 23 para visitar um doente e falou aquele salmo e deixou todo mundo de boca aberta pelo conhecimento. As pessoas ficaram assim: meu Deus, eu não sabia que esse salmo tinha tanta coisa. E aquele homem, pela sua sabedoria, pela sua capacidade, passou. Mas não demorou muito tempo, entrou uma pessoa bem em relação a ele. Era um Pedro em relação a um Paulo, vamos dizer assim, para a gente ter mais ou menos uma ideia de referência. Abriu e leu o Salmo 23. Por acaso, o mesmo salmo que o intelectual doutor falou, esse homem simples leu. Só que quando ele terminou de ler o salmo, estava todo mundo em pranto no quarto. E aquilo chamou a atenção de alguém que ouvira o doutor falar, não é? Aquele homem leu com uma simplicidade, sem muito conhecimento gramatical, né, e coisa assim. Mas ele, quando terminou, o quarto estava todo em pranto, inclusive o doutor, todos choravam. E ele foi embora. E alguém curioso disse: doutor, o senhor falou este salmo para nós? E nós ficamos encantados, quanta coisa que nós não sabíamos. Mas aqui ninguém chorou, né? Mas esse homem
que não tinha 1% do seu conhecimento, falou, deixou nós todos em pranto, doutor. O senhor pode dizer o que quer dizer isso? Sabe o que o doutor disse para ele? Eu conheço o Salmo 23. Este homem conhece o dono do Salmo 23. Ele foi muito humilde, né? A comunhão daquele homem com Deus é isso, o segredo é a comunhão, não é? Vocês viram que quando Moisés subiu 40 dias, trouxe as leis, depois ele voltou e subiu mais 40 dias, quando ele voltou não se conseguia olhar para o seu rosto, o brilho. Você tem o brilho do Senhor? Esse brilho vem da sua comunhão. Foi 80 dias em jejum com Deus, não é 40, depois mais 40. Quando o homem desceu, ninguém podia olhar para ele, porque o reflexo, a glória, o brilho de Deus estava sobre ele. Nós precisamos de buscar esse brilho através de muito contato, de muita comunhão. É isso que nós precisamos. Amém, queridos? Deixa eu continuar aqui para eu aproveitar o tempo, né? Determinou voltar pela Macedônia. Era comum navios de peregrinos judeus partirem da Síria a fim de levá-los para celebrar a Páscoa. A intenção de Paulo era partir em um desses navios, mas depois que tramaram contra a sua vida, ele decidiu celebrar a Páscoa com seus amigos em Filipos. Seria fácil para os inimigos de Paulo fazer com que ele sumisse do navio e ninguém nunca mais ouvisse falar dele. Paulo era muito sensível à voz do Espírito Santo, tanto em sua vida quanto em seu ministério. Às vezes o Espírito Santo colocava em situações difíceis, outras vezes ele o livrava de tais situações. O homem de Deus tem que andar em comunhão com Deus, ouvindo o Senhor. Você já ouviu o Senhor hoje? É muito fácil ouvir, é dobrar e ficar disposto a ouvi-lo, não é abrir o coração, porque Deus vai falar com você se você resistir, se você rebelde, se você não der ouvido, não é? É como disse o salmista lá no 62, o Senhor falou uma vez e eu ouvi duas. Mas às vezes o Senhor fala, repete e as pessoas se fecham. Ele vai silenciar. Por que 400 anos de silêncio que a história conta entre Deus e o seu povo? É as páginas brancas entre o Antigo e o Novo Testamento que é ser representado. Por quê? Deus nunca parou de falar, mas o povo parou de ouvir. E quando o povo para de ouvir, como é que Deus vai ser repetitivo para quem não quer lhe ouvir? Então fique atento à voz do Senhor. E se o Senhor te der uma ordem, lute, mas não fuja dela. Fique, ainda que haja um preço alto para você pagar, porque Ele nunca vai deixar você sozinho. Aqui está um homem, eu vou fazer 50 anos de pastorado agora, no mês de outubro desse ano, e tenho ouvido a voz desse Deus aqui nesse ouvido, aqui no coração. Eu já ouvi a voz de Deus aqui, duvidei, Ele falou no coração, aí eu aquietei. Ouvir a voz do Senhor é coisa sublime e maravilhosa. Vera Alice, a paz do Senhor, bem-vinda, querida. Irmãos, é bom. Você quer ouvir a voz de Deus? Vai para o joelho, vai para a oração. Mas, sobretudo, aqui nessa palavra, amém? Porque Deus fala com você através da sua palavra. Oh, glória a Deus. Agora vamos lá no verso 20 e verso 7. O primeiro dia da semana era o domingo. As pessoas reuniam-se para adorar a Deus nesse dia pela mesma razão que nós fazemos hoje. Comemorar o dia da ressurreição de Jesus, não é? Louvado é o Senhor. Os cristãos judeus continuaram a celebrar o Shabá, que quer dizer sábado, né? O livro de Hebreus diz que Cristo e a obra que Ele completou é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso, é o nosso sábado e o nosso repouso. Está lá em Hebreus 4, versículo 8. Partiu o pão, o objetivo principal da reunião era a ceia do Senhor, porque a ceia, nós estamos hoje no primeiro domingo, que pena nós aqui em São Paulo, né? Hoje eu era para estar na sede ministrando a Santa Ceia, mas eu vou deixar para outra data, porque eu me excluo de dar a Santa Ceia à distância, ou a remoto, né? Os irmãos vão ficar esperando no Senhor, que Santa Ceia é comunhão, e comunhão é presencial. Quando eu tiver essa oportunidade, logo vamos estar cumprindo, nós vamos ficar na presença de Deus sabendo, não é que estamos pagando um preço, estamos num momento, são circunstâncias, mas elas vão passar e nós vamos voltar, né, a como o Senhor quer, né? Já que havia muitas luzes no cenáculo, é bem provável que fosse um recinto abafado e quente. Aqui eu estou contando agora a experiência lá do meu
Vamos lá. Durante o período de ensinamento do discurso de Paulo, entrou a noite adentro, todos os lugares da casa estavam ocupados, inclusive as janelas. É assim mesmo, né? A irmã Márcia conta que uma vez ela foi cantar em Pernambuco, onde tinha gente quase que até nos Abreu e Lima, levaram a irmã Márcia para cantar. Foi na década lá de 70, lá para 75, né? E tanta gente que foi ouvir a irmã Márcia, ela entrou numa escolta de policiais para ela entrar, você vê? Hoje está quietinha aqui comigo, louvando o Senhor à distância, mas já andou em muitos lugares, muito bem recebida por grandes ministérios, né? Tinha milhares de pessoas naquela reunião, não é isso? E ela disse para mim, era gente que se acotovelava para todo lado para ouvir a serva de Deus, não? Então aconteceu aqui, eles até nas janelas. E uma dessas pessoas, um jovem chamado Eutico, enquanto Paulo pregava, ele acabou caindo do alto da janela e foi dado como morto. Imagina, ele está pregando, morre um no culto. Meu Deus, tem misericórdia. Paulo que fez, interrompeu a palavra, não é? A pregação foi até ele e orou, e Deus o ressuscitou. Glória a Deus, não é? Louvado Deus do Senhor, porque não vai ficar nenhuma tragédia num culto alegre, né? Leonardo Montella, paz do Senhor. Pastor Amadeus, bem-vindo, querida, paz do Senhor. Não vai acontecer tragédia, não. Se alguma coisa acontecer, Deus vai intervir, como aconteceu lá, amém, queridos? Vamos continuar. Indo ele por terra, Lucas e os outros deixaram Trode e foram para Sos, quase 50 quilômetros ao sul pelo mar. Contudo, Paulo queria ir para lá sozinho por terra. Talvez ele tenha sentido necessidade de passar um tempo a sós com Deus para orar e meditar acerca do que o Senhor queria que ele fizesse. Momentos a sós com Deus é muito importante, queridos. Não vamos nos esquecer disso, né? Quando Paulo encontrou a sós, com certeza já tinha recebido a orientação correta. Ele estava com pressa de ir a Jerusalém, entregar a oferta que as igrejas gentias deram para aliviar o sofrimento da igreja lá. Tinha havido fome na região e Paulo saiu buscando contribuições para ajudar os irmãos de Jerusalém. Agora vamos meditar no verso 17 a 21. A palavra grega traduzida por anciãos, porque às vezes nós citamos ancião, presbítero, não é? Bispo, pastor. Irmãos, isso é a mesma pessoa em diversas funções, não é? Então vamos lá. A palavra grega traduzida por anciãos é presbítero, um termo emprestado da sinagoga judaica. Ele se refere àqueles que eram respeitados como líderes de uma determinada sociedade. No versículo 28, os anciãos são chamados de bispos, não é? Também traduzido por bispos em Tito 1,7, né? Eu vou ler aqui o texto que está lá em Tito, do versículo 1 ao 7, diz assim: por esta causa, né, te deixei em Creta, né? Aqui é Paulo falando com Tito, te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Agora veja as condições que o presbítero tinha que preencher. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis e que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém agora, de presbítero, vamos dar o nome. Porque convém que o bispo, o presbítero lá, aqui já está, bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então é só para nós não nos confundirmos. Já fiz um estudo na obra, escrevi uma revista esclarecendo quem é presbítero, bispo, pastor, ancião, não é? Enfim, obviamente que quando eles assumem determinadas funções, eles são como o próprio Pedro, que foi o primeiro pastor consagrado pelo Senhor, né? Lá no capítulo 5 de 1 Pedro, e aos presbíteros, eu que sou presbítero com eles. Então é só para nós não fazermos. Mas, irmãos, não tem nada a ver. O presbítero, amém, o pastor, o ancião, o bispo, agora tem o apóstolo, amém. Faça a obra de Deus, seja um instrumento nas mãos de Deus, ganhe as almas para o Senhor e instrua o seu ministério a viver de acordo com este livro sagrado, amém. Paulo Ribeirinho,
A paz do Senhor Jesus Cristo, querido. Pastor Gênero Márcio, Deus abençoe. Obrigado, pastor, você também. Gostei muito da sua palavra, tanto no meio-dia como lá com o pastor Valdonier. Glória a Deus, Deus abençoe, né? Muito bem. Alguns dizem que Paulo não fez a vontade de Deus ao ir a Jerusalém depois de saber que lá passaria por prisões e tribulações. Irmãos, nunca que você pode fugir da prova, não é? Porque você foi chamado para fazer a obra do Senhor e saber que a tua vida está nas mãos do Senhor. E se você tiver a sua vida ceifada, como está acontecendo, pastores sendo levados pelo Senhor, Deus permitiu. Não é? Deus permitiu. Depois o pastor não morre, o pastor vai para a vida eterna. E todos salvos. Nós não morremos. Jesus diz, aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Dou-lhes a vida eterna. Nós saímos dessa vida que é limitada pelo tempo, pelo espaço e tudo mais, e entramos numa vida eterna, porque aceitamos Jesus. Aquele que crê no Senhor terá a vida eterna. Não é? Amém? Deixa eu continuar. Alguns dizem que Paulo não fez a vontade de Deus a ir a Jerusalém depois de saber que lá passaria prisões e tribulações. No entanto, não há prova alguma que Paulo tenha desobedecido a Deus. Ao contrário, Jesus mesmo revelou que essa viagem fazia parte de sua perfeita, boa e perfeita vontade. Está lá em Atos 23, 11, né? Que por frente nós vamos ler. Quando Paulo estava preso em Jerusalém, Jesus apareceu e falou com ele para encorajá-lo. Faça a obra de Deus, se envolva com as causas de Deus, você vai ter o privilégio de ouvir Deus. Aí você pergunta, pastor Gênio, você já ouviu Deus? Eu vou lhe responder diante de Deus, já. Ele falou comigo, o que ele falou era para eu fazer a obra dele, era a obra dele, ele veio e falou. Eu tive dúvida e falei, meu Deus, quem está falando comigo? Ele veio no meu coração e falou, você ouviu a minha voz? Aí, não é? Deus fala, é vivo. Está aí, está aqui, amém? Agora se envolva no ministério, se envolva na obra. Não é por curiosidade, como os judeus. Queria ver algum sinal da tua parte. Deus não está aqui para se exibir com sinais. Ele faz na hora que Ele quer, por querer e com um propósito. Amém, queridos? Deixa eu continuar. Muito bem. Então estava lá. Né? Não houve repreensão pelo que Paulo fez, ao contrário, somente confirmação do testemunho de Jesus Cristo que ele dera em Jerusalém. Agora vamos ao verso 24. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Irmãos, o que importa é fazermos a obra do Senhor, amém? Paulo não se apegava a mais nada nesta vida. Ele só queria ter descanso no reino de Deus e ser honrado por Cristo, não importando o que isso lhe custasse. Agora vamos dos versos 25 ao 28. Com o seu próprio sangue, como é que foram compradas essas almas que você apacenta, que eu apacento, esses pastores que estão junto com você trabalhando para tomar conta dos rebanhos do Senhor? Qual o preço? O sangue de Jesus, o sangue do Filho de Deus que foi derramado pelos pecados da igreja. Agora vamos ao 29 e 30. Ele alerta, lobos, homens, há sempre duas ameaças à igreja, uma externa e outra interna. Os ímpios são uma perigosa ameaça externa. Os soberbos e os que servem somente aos seus próprios interesses são ameaças internas. Quantas vezes se levantam pessoas dentro da igreja querendo impedir que você faça a obra de Deus? Não faça isso, isso é perigoso, não vá e não faça. Eu já tive esse conselho, então continuo tendo, o senhor já está velho, para. Falei, não vou parar. Eu só vou parar quando Jesus me levar, não adianta, não faça, eu vou. Enquanto eu tiver a direção de Deus, nada vai impedir de eu fazer a obra do Senhor. E assim tem que ser as nossas vidas. Você quer ver o Senhor, se lança para fazer a obra dele. Amém, querido? Vamos ao verso 31 e 34. Vigiar é o mesmo aviso dado a Pedro em 1 de Pedro 5,8. Vigiar, está atento, né? Lá está em 1 de Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
Irmão, nós temos que ter cuidado, porque às vezes gente de casa, gente da família, Satanás, quando ele não vigia, Satanás os usa. Ele usou o próprio Pedro, né? Luiz Carlos Marques Pereira, paz do Senhor, bem-vindo, querido. Muito bem. Tá aí José Célio Vigiano. Aleluia, glória a Deus, amém, irmão, Deus abençoe. Então, queridos, usou Pedro. Pedro tinha feito uma declaração para o Senhor: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Jesus falou: ô Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai está nos céus. A Deus tinha usado ele. Eu acredito que ele ficou inchado, ele ficou tão inchado que abriu a porta para Satanás usá-lo para atrapalhar o Senhor. Mas o Senhor reconheceu quem falava naquela voz era o próprio Satanás, porque vinha de Satanás aquele conselho negativo para o Senhor. E tudo que vier negativo, Deus vai te dar discernimento, não aceite. Amém, queridos? Mas pode vir, então temos que estar vigilante, né? Vamos ler, continuar. Os anciãos deviam cuidar do rebanho, ensinando e cuidando deles. Põe o teu coração no gado, é que diz Salomão lá no livro de Provérbios. Conhece o estado das tuas ovelhas. Amém? Vamos ao verso 35, que é aquela fala que eu acho muito interessante, que se você procurar nos evangelhos, aonde está escrita essa fala, você não vai encontrar. Entende os estudiosos, eu já falei, estou repetindo, né? Que o Senhor falou para o próprio Paulo, porque houve diálogo entre o Senhor Jesus e Paulo, não é isso? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Essa palavra de Jesus não são encontradas nos evangelhos, mas foram escritas aqui porque Paulo as recebeu do próprio Senhor. É muito glorioso. Eu guardo no meu coração muitas palavras que o Senhor me deu. Essas não se apagam da minha memória, elas sempre me vêm. E eu às vezes estou fazendo uma coisa que eu vejo cumprindo o que Deus falou comigo. Eu dou glória a Deus e suporto às vezes aflições, porque veio do Senhor. A palavra que vem do Senhor fica em nós, mas para recebê-la tem que estar aos pés dele. Amém, irmão? Muito bem, agora vamos para encerrar. Essa despedida comovente nos dá uma ideia clara da linda comunhão que havia na igreja primitiva. Coisa linda, né? Comunhão, união, não é? Eu me lembro sempre daquela palavra que Jesus diz: todo reino dividido não subsiste, toda casa dividida não fica em pé. Mas quando nós conseguimos uma comunhão, vamos trabalhar juntos para a glória de Deus, sem divisão, sem dar lugar ao inimigo, não é? Porque às vezes tem crente que tem suas ideias e acha que o pastor tem que mostrar as ideias dele. O pastor está buscando a direção de Deus e a igreja ele dirige por aqui, ó, ao livro, não é? Está lá em 4:11 de 1 Pedro, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o dom que ele deu. É a você, pastor, é a mim, somos nós que recebemos essa responsabilidade do Senhor. E precisamos de estar muito familiarizados com este livro, ler e reler. Eu diria, mas ser viciado em Bíblia. Amém? Não seja viciado em nada mais, mas aqui eu te aconselho a ser Bíblia, Bíblia e Bíblia, meditando, né? Que ocupe a nossa mente, que habite abundantemente a palavra de Deus na nossa mente, nos instruindo, nos consolando, porque quando alguém pedir um socorro, um conselho, a palavra já está nos seus lábios, porque já está no teu coração. Amém, querida? Márcia Cristina Coppel, Pai do Senhor, Deus abençoe. Então é isso, mas agora é isso aí, né? Essa despedida comovente nos dá uma ideia, oh Deus, terminou meu tempo, né? Clara da linda comunhão que havia na igreja primitiva. Vamos lutar pela comunhão, vamos tirar os desentendimentos, vamos trabalhar para a glória de Deus, irmãos, louvado seja o Senhor. Paulo pôs-se de joelho e orou com seus irmãos, levantou-se um grande pranto entre todos eles, e oscularam Paulo, segundo a tradição da igreja cristã, de saudar uns aos outros,
tradição não, eu digo mais, é mandamento, né? É o que Paulo diz na palavra de Deus em 14, 37 e 38 de 1 Coríntios. Se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, reconheça as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. E a igreja é edificada sobre os profetas, sobre os apóstolos, porque o Senhor lhes deu a palavra para passar a todos nós. Mateus Santos e Viviane, Mateus Santos e Viviane estão assistindo. A paz do Senhor, bem-vindo, queridos. Muito bem. Também é interessante observar que eles ficaram tristes porque, mais do que a saudade que sentiriam de Paulo, sabiam que nunca mais voltariam a vê-lo. Oh, irmãos, imagino, né? Aquele companheiro, só nessa cidade ele passou 3 anos, porque ele fazia missões e ficava muito tempo no lugar para deixar o trabalho preparado para continuar a obra do Senhor. Amém? Agora eu encerro. Podemos ver claramente aqui a lealdade daqueles irmãos a Paulo. Paulo estava baseada mais na veracidade da mensagem que o apóstolo anunciava do que na personalidade dele. Louvado Deus, Senhor. É a palavra de Deus que eu prego, que eu procuro viver. Não quero sair dela, nem tentar adaptá-la às falhas e dificuldades humanas. Ela foi escrita por quem conhece todas as coisas. Amém, queridos? E a falta dela, e a falta da observância dela, é a mensagem logo mais do livro de Ruth. O pastor vai estar pregando sobre ficar na posição, suportar as provas, porque se Deus mandou as provas, Ele vai mandar o socorro. E eu quero dizer que essa família, não é, de Elimeleque, que saiu levando a esposa e os 2 filhos, o que aconteceu? Eles fugiram da prova, e eu logo mais tenho uma palavra para vocês. Eu não, Deus tem, mas já me colocou no coração. 19 horas estaremos juntos, amém? Mas agora vamos para o encerramento da nossa escola, amém, queridos? Porque é o nosso louvor do encerramento. Agora, abre o seu cantor aí no 137 do cantor cristão, amém? Esse é o louvor do nosso encerramento e nós já estaremos nos preparando para o encerramento, amém? 137 do cantor cristão. Amém? Esse livro. Enquanto o Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. De novo. Enquanto o Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Glória a Deus. Amém, amados? Então nós já estamos partindo para o nosso encerramento. Amém? Quero estar
lembrando aos irmãos a necessidade de orarmos por essas vidas que estão carentes, né, de oração. Eu quero citar de novo, continuar orando pela nossa irmã Ivone Pontara, Noemi, Edemir, Vera, as filhas Gabriela e Glaucia, o Walter, cunhado, não é? A Cássia Pimentel, não é? Nem ela e a Michele, né? Aí Michele, manda para ela essa aula. Meu neto Reinaldo e família, pastor Isaac, o esposo da irmã Edna de Curitiba, orar pelo Iocanã e a família. Iocanã foi acometido pela Covid-19, irmãos, precisamos orar por ele. Graças a Deus, ele disse para mim que está melhor, né? Teve assim os sintomas, mas já melhorou, tomando os remédios que foi orientado pelo médico, né? Também a Cátia Araújo e sua família. Agora, esta é uma oração que eu gostaria que nós fizéssemos, sobretudo pelo Antônio, né? Pelo irmão que foi hospitalizado. Amém, queridos? A irmã Isaura pede oração pela família, né? Estão todos com a Covid. O cunhado está se recuperando em casa, foi internado. A irmã está internada e sobrinho está internado há 12 dias. Pede que oremos pelo diácono Antônio e sua esposa, irmã Elenir, e seu filho Gilson. Também a nossa irmã Francisca, mãe do evangelista Washington de Mogi Guaçu. Esses nomes, vamos estar orando por eles. Amém, queridos? É um momento difícil, né? É quase que o pastor está abrindo suas lives sempre com homenagem póstuma, porque alguém foi recolhido do nosso convívio, mas vamos orar para ser isso travado, amém? Muito bem. Agora vamos falar dos aniversariantes também, não é? Do aniversariante. Você fez aniversário esta semana, né? A Cássia fez sexta-feira. Então está lembrando que a Cássia, isso mesmo. A Cássia Pimentel, colega da Michele, fez aniversário. Ô, Cássia, parabéns. A irmã Márcia está lembrando aqui, né? Muito bem. Então, queridos, vamos estar orando agora pelos que fizeram aniversário. Mas vamos dar o versículo do aniversariante agora juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém, querido? Então vamos orar pelos aniversariantes e também orar por essa lista toda que já citei. Pai, obrigado por essa escola. Ó Senhor, que ela tenha trazido instruções e abençoado os teus filhos que nos acompanharam nela, Pai. As tuas mãos poderosas estejam sobre eles, abençoando grandemente e os ajudando a atravessar esse vento forte que o mundo está enfrentando e a nossa nação também, Pai. Ó Senhor, entregamos nas tuas mãos esses pedidos de oração que aqui foi apresentados nessa lista. Também queremos entregar nas tuas mãos os aniversariantes, Pai, que alcançaram do Senhor a bênção de mais um ano. Guarda eles, livra do mal e dá-lhes sabedoria para viver cada dia na tua presença, ó Deus, e reconhecendo que a vida é um dom de Deus e devemos saber aproveitá-la, sobretudo na presença de Deus, observando a sua palavra. Pai, assim oro, entregando todos em tuas mãos. Prepara-nos para o culto de logo mais às 19 horas, Pai. Também te peço abençoar o nosso clamor do meio-dia, que seja as tuas mãos. Quero pedir uma bênção especial para a nossa igreja ali, ao Senhor da Glória no Vargem Grande, que terá um culto de mocidade online. E eu, pastor Gênesis e irmã Márcia, vamos participar online também. E todos os teus filhos, e que possamos assim estarmos, como diz a tua palavra, da fraqueza tirarmos forças. Né? Dos templos fechados fazemos um culto muito maior e glorioso para o Senhor. Pai, assim abençoa as tuas igrejas do Ministério de São Miguel Paulista e todo o Ministério da Georbe e a tua igreja na terra como um todo. Nós oramos e entregamos em tuas mãos, Pai. Senhor, prepara-nos para logo mais com aquela palavra que o Senhor já me deu, e eu quero que o Senhor me prepare e abençoe o teu povo que vai participar, Pai. Nós assim oramos com ação de graças, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados,
Então eu aguardo você logo mais às 19 horas. Deus tem uma palavra para o teu coração, amém? Eu agora não vou liberar aqueles que vão para os cultos presenciais, que nós não temos, nenhuma igreja terá. Então eu convido você, a não ser que o seu pastor tenha sua live, amém? Deus abençoe. Tanto essa quanto a de logo mais vai ficar no Facebook do pastor e eu vou colocá-las nos grupos, né? Deus abençoe a todos, até logo mais, na paz do Senhor. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Até logo mais, às 19 horas.